Jesus, glória a Deus. A presença do Senhor já é muito real aqui, aleluia. Eu já desfrutei dessa presença, aleluia. Se tivesse que encerrar, irmãos, eu já teria ido cheia para casa, aleluia. Louvado seja Deus, estou muito feliz, porque até ontem, né, quem estava me vendo, irmãos, eu pensei que hoje eu não ia estar aqui. Eu cheguei até ali, dizer para o diácono sábio, sabe, bora trocar de dias. Falei assim, né, ver se colava. Por quê? Porque eu estava, irmãos, muito, mas muito doente. Não tinha um lugar no meu corpo que não doesse, não é? Mas o Senhor diz que nós devemos enfrentar. Aleluia. Nós não devemos nos render. Há uma nuvem, irmãos, de potestades tão grande para que a gente não volte a praticar o que a gente quer no Senhor. Há uma ação tão maligna do inimigo. Mas Deus vinha falando comigo, e eu, Senhor, me ajuda. Eu vou resistir, como fala a tua palavra. Resistir e o diabo fugirá de vós. Eu estou aqui hoje. Aleluia. E eu vi ainda ontem na oração, já era mais de 8h30. O diácono Sávio mandou, link, para mim, eu vi. Aí foi bem na hora que o obreiro Kaique estava orando por mim. E eu, meu Deus, no nome de Jesus eu vou. E me levantei, saí descendo as escadas. Eu vou no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou, aleluia. E eu ganhei a minha bênção. E eu estou aqui para testemunhar do Senhor, porque essa igreja viu como eu estava, mas hoje eu estou aqui alegre, saltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E o que o Senhor ministrou ao meu coração, como eu disse, o Senhor já vinha falando comigo no dia que o pastor estava pregando, acho que há 15 dias atrás, sobre Apocalipse 2, não é? E eu sentada aí gemendo. Nesse dia eu estava com tanta dor que eu estava tendo vertigem. Tinha hora que eu via 2 pastores e começa a falhar. Eu sei que essa enfermidade ela é cruel, mas mesmo assim, de repente, no meio aí da pregação do pastor, Deus começou a falar comigo. Agora eu lembrei, a Camila estava ali do meu lado. E o pastor falando, envolvendo a igreja, né? Que era o Senhor falando. E aí eu percebi que Deus, além dele estar falando com o pastor, ele estava falando comigo, me dando uma palavra. E eu fiquei, Deus, eu estou gemendo aqui. E tu está falando comigo além da palavra. E aí eu, com muita dificuldade, mas não trouxe nada para anotar, porque a gente tem que anotar ali, né? Senão foge. E eu desci com muita dificuldade, fui pegar um caderno e um lápis. Sentei aqui, fiquei anotando o que o Senhor estava colocando ao meu coração. E eu disse, Senhor, essa palavra é para o derramar. Mas faz dias que eu oro para o Senhor pedindo. Olha a intensidade que eu estava, irmãos. Mas eram as muitas dores. E eu estava pedindo a Deus, Senhor, toca no pastor, toca no Josimar. Deus, eu não tenho condições de pregar, não. Eu quero ser aquele que vai só buscar, 4 dias buscando nesse derramar. Toca, irmãos, eu pedi muito a Deus. Aí a resposta que ele me deu foi ali, eu disse, meu Jesus, já estou vendo que eu não posso correr, eu tenho que enfrentar. E eu entendi que quando o Senhor, irmãos, tem propósito conosco, nós não podemos recuar. Aleluia.
Nós temos que insistir, persistir, até chegar uma resposta de Deus para nossas vidas. Aleluia! E nós vamos ler Apocalipse 2, conforme o pastor estava lendo, testemunhando aqui, porque é um testemunho. Essas palavras, as primeiras palavras que eu estou dando. Aleluia. Diz assim, eu quero ler 2 versículos, o 5 e o 7. Lembra-te, pois, de onde caíste. Deixa eu começar aqui com essa minha outra tradução. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. 7. Quem tem ouvidos, ouça. Compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Na maioria das traduções vai dizer, lembra-te de onde caíste. Mas Deus falava comigo nessa tradução. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas. Arrepende-te e volta às práticas. Aleluia. Nessa noite, Deus me deu um tema para essa pregação. Deus nos manda voltar. Como estamos, não prossiga. Volte para o caminho. Você começou a entender aí? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos manda voltar o caminho. Voltar. Não siga. Por quê? Porque eu não estou me agradando das suas práticas. Então, nessa noite, eu quero começar falando sobre a igreja de Éfeso. Irmãos, na leitura bíblica, o Senhor vai dizer: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Irmãos, vamos olhar os detalhes desta igreja. Como essa igreja ela era conhecida? A igreja de Éfeso, ela era conhecida pela sua diligência, perseverança e zelo na verdade. A igreja de Éfeso, eu vou ficar repetindo, porque hoje nós estamos representando esta igreja. Amém? A igreja de Éfeso, ela era conhecida por suas obras, trabalhos árduos, e também pela sua paciência. Ela era conhecida por ser uma igreja que tinha conhecimento, que tinha discernimento. Como eu li agora há pouco, vai dizer que ela discernia quando chegava lá, os que diziam ser apóstolos e não eram, pelas maneiras deles falarem, pela maneira deles se conduzirem, pelos que eles ensinavam. Como ela tinha conhecimento,
ela identificava que aquele homem não era apóstolo nada. Ele era um mentiroso, ele era um invasor, ele era aquele que queria desvirtuar a igreja. Ela era uma igreja muito dedicada, esforçada, diligente. E isso ficou me chamando a atenção, não é? O que é ser diligente? Significa, irmãos, empenho, zelo, rapidez e cuidado na execução de uma tarefa. Irmão, será que isso aqui parece conosco? Não parece conosco? Eu fiquei, meu Deus, isso é muito tremendo. Porque a igreja Manancial, ela era, sim, uma igreja diligente, uma igreja esforçada, uma igreja dedicada, uma igreja conhecedora da palavra, uma igreja que quando chega alguém falando asneira, vamos falar assim, a gente já sabe, esse daí não tem conhecimento da palavra, tá falando besteira. Está falando heresia. E isso agrada ao Senhor. Tudo que nós nos dedicamos, tudo que nós nos empenhamos, tudo que nós fazemos, isso alegra a Deus. A igreja de Éfeso, ela era esta igreja. E eu quero que você, enquanto eu falo, você se considere como esta igreja. Porque Deus se agradara de nós. Aleluia. Deus se agradara do nosso serviço. Deus se agradara do nosso empenho. Deus se agradara da nossa dedicação. Ele se agradara. Ele tinha contentamento, ele tinha alegria com esta igreja, com a dedicação dela. Mas em algum momento da vida daquela igreja, em algum momento da vida da Manancial, em algum momento da vida da aldeota que está aqui, porque o Senhor os trouxe aqui para falar com vocês também. Aleluia! E quando eu vi você, Tamires, eita Deus, tu quer trazer ela de volta a esse amor tremendo, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor se agradava. Não é bonito quando, começa Deus dizendo de tudo que ele se agradava daquela igreja, do empenho. Mas quando chega num momento, e ainda tem a parte que o Senhor vai dizer assim, que reconhece os apóstolos que não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Sabe, essa palavra, ela está falando no presente. Mas Deus está falando para eles, começa falando num presente, trazendo à memória: ei, vocês estão fazendo, vocês até estão sofrendo, vocês estão continuando, lutando. Nos estudos históricos vai dizer que aquela igreja, ela era igreja de destaque. As igrejas que havia em Éfeso eram igrejas muito grandes, bonitas, inclusive a de Éfeso, a igreja de Cristo lá. Porque estou falando de outras religiões que os templos divergiu com essa igreja. Só que a igreja de Éfeso, ela não parava o seu trabalho, e ela sofria
Porque, irmãos, aquele lugar era um lugar de idolatria pura. Mas ela estava ali combatendo aquele templo de Artemis. É Artemis que chama? Estava lá combatendo aquela idolatria, combatendo a imoralidade, combatendo tudo que era contra a palavra de Deus. Eles estavam ali dispostos a anunciar a palavra. Por isso o Senhor vai fazer questão de dizer: e sofrestes com paciência. Eu quero falar assim bem resumido, para que nós possamos entender e sermos rápidos em atitude de mente. Veja o que o Senhor está falando comigo e contigo nessa noite. A igreja Manancial, a igreja Aldeota, eu esqueci a igreja da irmã Juliana, o nome, mas você está aqui representado por ela. Estão trabalhando, estão servindo, até sofrendo, anunciando, combatendo também a idolatria. Mas como que nós estamos trabalhando, servindo, fazendo tudo isso? E no versículo seguinte Deus diz que não está se agradando de nós. Não é assim uma divergência de palavra? Começa dizendo coisas boas e depois dá ali um basta, dizendo que não está se agradando. Como não está se agradando se eu estou trabalhando, Deus? Como que o Senhor não está se agradando se eu venho para cá doente? Se eu venho para cá direto do trabalho cansado? Se eu venho para cá atribulado, mas eu estou aqui fazendo, realizando a tua obra. Ei, não é o suficiente. Não é suficiente, porque nós não estamos aqui fazendo favor para Deus. Indiretamente é isso que nos vem à mente. Eu estou fazendo muito para Deus, minha filha, nós estamos fazendo não. Viu? Não está fazendo de jeito nenhum, Ele não está nem se agradando. E deixa eu te mostrar o tamanho desse agrado, o resultado dele. Só para abrir a mente. Viu? Abrir a nossa mente. Porque o servir a Deus não é de qualquer jeito. Eu já estou vindo, eu já estou fazendo, ainda está achando ruim. Aí o pastor fica me chamando, aí o pastor fica me cutucando, e o pastor fica dizendo que eu tenho que fazer isso, que tenho que fazer aquilo, né? É sim, porque o Senhor está usando o pastor, porque sabe que você lá no fundo mente. Mente, tudo aquilo que o Senhor colocar no coração aqui eu falarei. Você pode vir, mas você não pode sentir tanto assim. É a sua desculpa. Mas se for para sair para outro canto, você vai. Você vai. Você vai. Menino. Até para ir para a calçada, para ir para um passeio, para viagem, sabe, para ficar dentro de casa assistindo. Ah, não está doente? Não, não pode, menina. Às vezes as pessoas mandam umas desculpas. Pensa que a gente não sabe que é sabe? Desculpa esfarrapada. A gente sabe, irmão. A gente sabe. Sabe? Mas quando o homem não teme o homem, você tem que se lembrar que você tem um Deus, que Ele tanto sabe, como Ele vê, como Ele entende, e como Ele ainda sonda o que está no teu coração. A Deus não se engana. A Deus não se pode mentir. Não se pode. Não se pode mentir. Eu já estou fazendo muito. Eu estou lá. Eu estou lá. Não é? Mas, irmãos,
Não é assim que nós agradamos a Deus. Não é assim. O Senhor nos chama novamente para a diligência. Aleluia. O Senhor estava chamando a igreja de Éfeso novamente para a diligência, para fazer com zelo, para fazer com amor. Ei, quando o Senhor, Ele diz aqui, não é? Nesta minha outra versão: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te. Sabe o que é recordar, irmãos? É eu pensar, parar, meditar, pensar. E diante desse contexto, o Senhor, Ele está mandando eu e você parar, pensar e ver. Tu está fazendo a obra, mas como é que tu está fazendo? Como é que tu está realizando? Aonde é que está teu coração? Eu só vou porque o pastor Josimar, ou eu venho, eu não canto. Ou eu venho, eu não toco. Ou eu venho, eu não estou dentro do departamento. É com zelo mesmo. Muitas das vezes nós achamos ele duro. Não, ele é zeloso. A palavra chama de zelo. Zelo. Chama de compromisso. Aleluia. Chama de diligência. Fazer com zelo, fazer com amor, fazer com cuidado, fazer com coração. Aleluia. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, tirarei o teu candelabro do seu lugar. Quem tem ouvidos, ouças. Compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Irmãos, Deus, Ele vai encerrar nos deixando uma grande advertência. Você já parou para pensar? Ele está dizendo que aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Primeiro ele começa dizendo para a gente se arrepender, para a gente voltar. E eu quero firmar aqui no voltar. Voltar. Todo aquele que volta é porque ele está seguindo um caminho, amém? Louvado seja Deus, que há um caminho que a gente pode ir e que a gente pode voltar, não é isso? Nós estamos aqui seguindo um caminho, aleluia. Mas chegou um determinado canto desse caminho que o Senhor disse: para, volta. E aquele que deu ouvido e voltar, aleluia, ele vai comer dessa árvore, do fruto dessa árvore. Por quê? Porque ele deu ouvido à voz do Espírito de Deus quando diz: para e volta. Volta. Não continua não, da onde você está, dessa maneira não. Volta para o caminho, aleluia. E aí eu comecei a me lembrar de coisas assim tão maravilhosas, que quando o pastor mandou passar aqueles vídeos do derramar passado, das coisas maravilhosas que nós fizemos. Ei, volta aí, volta a retrospectiva aí na tua mente, o teu serviço, o teu trabalho, as primeiras viagens que nós estávamos ansiosos,
dedicados. Nós viemos para a oração com todo o pique, direto do trabalho com todo o pique, com dor de cabeça. Eu vou sim, porque lá minha dor de cabeça vai passar. Aleluia! E passava mesmo. Por quê? Porque é um coração diligente, um coração que ama, um coração que tem prazer. Ei, é esse coração que o Senhor está chamando de volta. Ele quer esse coração de volta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me fazendo lembrar de quando o pastor Josimar, geralmente quando terminava as orações ou cultas, ficávamos aqui e nós contávamos das viagens que nós havíamos feito lá com a igreja da Aldeota. Tu participou de algumas? Participou, Tamires? Participou ainda de 3, não é? Não eram viagens maravilhosas? Você veio aqui porque o Senhor te trouxe para ouvir isso. Aleluia! Quanto mais nós falávamos dessas viagens, mais a igreja aqui era sedenta, tinha um desejo. Pastor, vamos fazer uma viagem. Até que o Senhor tocou no coração do pastor Josimar para nós buscarmos o Senhor, para ir ajudar lá o pastor, agora deu branco, pastor Tiago. Meu Deus, eu lembro que tudo que o pastor mandava a gente buscar, meu Jesus, a igreja estava com todo o pique. Ei, volta aí a lembrança, recorda como estava teu coração e o como está agora. Estamos prestes a uma viagem, teu coração está ao mesmo que estava para ir para Crateús? Teu coração está ao mesmo, Tamires, mesmo daquele tempo que você sonhava até com as missões. Eita Deus! Corandarabash, cheira, mandaragarai. Recorda, igreja, como estava o teu coração para ir para as viagens de Crateús, de Tejuçuoca, até Viçosa. Menina, a igreja estava, eita, no pique. Era orando aqui, orava depois. Íamos para o monte. Ia todo mundo alegre. Voltava, menino, teve até as neblinas. Mas a gente, bora. Olhava por tempo, vai passar. Enfrentava, ia. Alegria em servir. Orandarabá, cheira, mandaragarai. Recorda como estava o teu coração. Volta. O Senhor está convidando você a voltar. Ei, nenê, volta muitos anos atrás, na tua dedicação. Olha o fruto que tu tens. A mim é o pastor Josimar. Ei, o Senhor nos chama para voltar. Nos chama para voltar, não para continuar fazendo por pressão, não, continuar fazendo porque eu sou servo, a minha alma ela arde em servir ao Senhor, a minha alma nela tem prazer de servir ao Senhor, aleluia. A diligência, desculpe, irmão, ela é considerada uma virtude
agilidade com cuidado. E ele é o oposto da preguiça. Quantas das vezes nós não queremos realizar por pura preguiça? Pura preguiça. E é preguiça da igreja. Porque se for para fazer outra coisa, tem preguiça não. Tem preguiça de jeito nenhum. Mas para a igreja está lá. Meus amados irmãos e irmãs, o Senhor nessa noite, Ele nos chama para uma abertura de mente. Abertura de mente. Ei! As obras da igreja, irmãos, Deus faz. Manda João escrever para as sete igrejas. As obras das igrejas de Cristo, elas estão relacionadas a essas 7 igrejas. Eu louvo a Deus por nós estarmos nessa, que ainda não é, mas nós vamos voltar ao caminho, amém? Nós vamos voltar o caminho, aliás, nós já estamos voltando, aleluia, porque eu já voltei para o caminho, aleluia, eu já voltei, gemendo, chorando, mas há dias eu voltei. O meu coração é outro, aleluia. O meu coração, a minha vontade é outra. Como está teu coração? Aleluia. Como está teu coração? Aleluia. Glória, glória, glória. Glória, glória, oh aleluia, aprove ao Senhor, que Ele nos dá a chance de voltar para o caminho, aleluia, a sua bondade, a sua misericórdia, Ele nos convida para voltar, não queira permanecer assim, porque Deus não está se agradando. Porque, irmãos, Deus ele não precisa do nosso favor. Se toda essa igreja manancial, ela se recusar a trabalhar, como o Senhor faz, se eu quiser, até das pedras eu faço adoradores, até dessas caixas o Senhor pode levantar servidores para Ele. E que vai trabalhar com toda intensidade de coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Ei. Eu lendo alguns estudos, aí esse me chamou a atenção. Porque eu acho que se identifica conosco. Um desses estudiosos falava que achava que uma das causas da falta do primeiro amor da igreja de Éfeso é que eles se encontravam cansados, fadigados, de tanto lutar contra aquele povo. Porque aqui, irmãos, aqui a gente não luta não. Lá era muito diferente. Era Cristo entrando dentro de uma cidade totalmente idólatra, pagã, imoral, cheia de sacrifícios. Pessoas adoravam de diversas maneiras e não estavam dispostas a ouvir a palavra. Mas estava lá uma igreja diligente, trabalhando arduamente. Mas chegou um momento que eu vou falar como uma afirmação, porque eu creio que isso se encaixa conosco. Veio o cansaço. E aí a gente vai se rendendo a esse cansaço, se rende a ele e trava a mente. Eu vou. E a gente vem. E a gente realiza. E sai do mesmo jeito que entrou. Realiza, veio seca e volta seca. Por quê?
Porque não fez com entendimento de coração. E aí vai só perdendo, aquele amor aquele prazer vai diminuindo. Quando o Senhor nos manda se arrepender, irmãos, não é porque nós estamos em pecado de adultério, de sexualidade, esses pecados que nos levam até a disciplina. Não. Ele está nos mandando se arrepender, porque nós não estamos mais fazendo com o nosso coração. Essa é a verdade. Estamos vivendo no automático. Estamos indo, fazendo, realizando, continuando, mas no automático. O nosso coração, ele já não nos impulsa a realizar. O que nos impulsa a realizar é o compromisso. Mas o Senhor, Ele não quer um compromisso sem um coração. Entendeu? Deus não quer um compromisso sem um coração. Deus não quer um compromisso sem que tenha sentimentos naquilo que eu faço, sem que tenha prazer naquilo que eu faço. É igual nós, não é? Estamos dentro de casa fazendo as coisas. Vou falar porque somos mais adultos. Aqui tem mais pais do que só filhos. Quando nossa mãe mandava a gente fazer as coisas, né? E aí entre os filhos. E a gente ia fazer, realizava porque era uma ordem, mas ia resmungando, reclamando. Fazia bem direitinho porque a mãe disse que tinha que fazer, tem que fazer. Mas nós fazíamos porque era mandado, não porque nós gostávamos. Não é verdade? E aí a nossa mãe se agradava do que a gente fazia? Não. Por mais por mais que nós fizéssemos, os pais da gente sempre reclamavam. Por quê? Porque isso machuca o pai e a mãe. E hoje, como eu sou mãe, quando eu mando as minhas duas abençoadas ali fazer a coisa, que vão murmurando, mas dá uma raiva. Jesus. Não é? E Deus me fez, sabe, me lembrar, nos colocar diante disso, porque é assim que nós estamos fazendo. Estamos fazendo por obediência, mas não estamos gostando daquilo que estamos fazendo. É muito forte, irmãos. É muito forte aquilo que Deus está falando nessa noite para conosco. Isso, sabe, do dia da pregação do pastor, quando Deus começou a me dar, já foi me lembrando de outra vez que Ele tinha falado comigo. E eu, meu Deus, tu está novamente. Mas o Senhor, que é misericordioso, que é maravilhoso, que é atencioso, que é um Pai, aleluia, que ama seus filhos. Ele nos chama para voltar a estar aqui falando conosco. Aleluia! Está falando conosco, meu filho. Volta. Tu queres me agradar? Volta. Se tu queres me agradar, tu volta, viu? Ei, taraideira, mandara garabash. Se tu quer me agradar, tu volta. Se tu queres continuar, né, seguindo esse caminho no qual eu estou te mandando voltar, para tu parar, renovar tuas forças. Porque quando o Senhor está nos mandando voltar, se arrepender, aleluia, Ele está mandando a gente voltar a amar Ele. E quando a gente volta a amar, a gente volta a ter prazer
fazer. Aleluia. A gente volta a ter vontade de buscar. A gente volta a ter vontade de orar. Aleluia. A ter vontade de trabalhar. E trabalhar com diligência. Oh, randarabá, cheira, manaragai. Voltemos ao Senhor, aleluia, porque senão, brevemente eu virei contra ti, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ei, deixa eu te dizer aqui. Quando o Senhor, Ele nos alerta para dizer o que vencer, porque, irmãos, nós estamos caminhando. Nós ainda não chegamos lá. Nós estamos no caminho, nós não chegamos lá. Tem uma carreira, tem um caminho, tem um lugar a chegar. Mas se você chegar de qualquer jeito, você não vai comer dessa árvore aqui não. Você vai morrer no caminho, você não vai comer essa árvore, porque quem está dizendo aqui é o Senhor. Oh! Sabe, quando Deus me trouxe aqui essa passagem, faz ligação, irmão. Vocês lembram lá do paraíso? Adão e Eva, da árvore da vida. Eles tinham comunhão com Deus. Eles tinham comunhão com Deus. Eles estavam lá no paraíso, desfrutando de todos os frutos lá. Mas é impressionante como nós, seres humanos, somos teimosos. É Deus dando, eles já estavam lá no paraíso. Aí o Senhor só diz: oh, mas dali tu não come não. É mesmo que nada. Nós somos seres desobedientes, não contentes com aquilo que o Senhor nos dá. E o resultado? Eles perderam a comunhão com Deus. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós perdemos a comunhão com Ele. E eles foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos. Perderam essa comunhão aqui, ó, da árvore da vida que estava lá, viu? E ainda está. Porque aqui o Senhor nos faz a promessa de paraíso. E dessa árvore, aleluia. Eles foram expulsos, mas nós vamos entrar lá, amém? Nós vamos chegar lá. Ninguém vai roubar. Não, ninguém vai roubar, ninguém vai nos impedir. Nós vamos voltar, nós vamos conseguir, porque o Senhor está conosco, o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos fortalecendo, dizendo: volta, volta, porque eu quero te colocar novamente no caminho, da maneira correta. Eu quero novamente encher o teu coração. Levanta, igreja, só vai levantar e prestando atenção. Eu quero novamente que você volte, que você volte, que você volte. Oh, Randarabarai, que você volte. Ei, irmão Aloísio, eu estava te procurando, porque lá em casa o Senhor falava comigo a teu respeito. Volta, varão. Randarai, cheira, mandaragarabá, cheira, managai, teramanás. Lembra-te do monte. Os que estavam lá vão lembrar. Deus separou, chamou o ministério de louvor. Vai lembrando, pastor?
lá naquele montezinho ali na praia ali do futuro, ali embaixo. Chama o ministério de louvor nas orações que nós fazemos antes de ir para Tejuçuoca. Chamou, reuniu ali todo o ministério de louvor. E o Senhor disse que ali ia ser diferente, que Deus estava separando, que Deus ia usar vocês não só com o cântico, mas com a ministração, porque havia um unção de Deus, porque o Senhor não te chamou só para tocar, não só para cantar, Deus derramou unção sobre a tua vida,